convidei para nos trazer a palavra de Deus nessa noite, a obreira Maiara. Deus vai usar ela poderosamente, o Espírito Santo vai falar pela boca dela aos nossos corações. Levanta agora as suas mãos para Deus. Daqui a pouco nós vamos participar do pão e da água consagrada. Feche os seus olhos, firma agora o teu pensamento com Deus. Nós vamos orar, nós vamos agora falar com Deus. Você agora vai pedir a Deus o seu milagre, você vai pedir a Deus a bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E a obreira Maiara vai orar agora pela igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai amado, santo, poderoso. Pai, nesta noite, Senhor, nós invocamos a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. E já sabemos que Tu está no nosso meio, porque podemos Te sentir, Pai. Nesta noite, Senhor, derrama grandes e poderosos, Pai, chuvas de bênção, milagre, cura sobre as nossas vidas, Pai. Que nós venhamos sair daqui cheios da Tua presença, renovados pelo Senhor, Pai. Encha o nosso coração, Pai. Abra a nossa mente, que caia por terra toda seta, cilada do diabo, Pai, toda palavra de atrapalho, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que venha tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem a falar, Senhor, que caia por terra, e que em nome de Jesus Cristo Teu nome seja glorificado, hoje e para sempre, amém. Aleluia. Os amados, a igreja pode se assentar, amém. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Aleluia. Que é uma responsabilidade muito grande, amados, a gente está aqui pregando a palavra do Senhor, né? Porque essa palavra, ela é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, aleluia. Aleluia, glória ao nome do meu Senhor. Amada igreja, pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão. Aleluia. Aonde houver confusão, a presença de Deus não está. Aleluia. O nosso Deus, Ele é Deus de confirmação, Ele é Deus de paz. Na tarde de hoje foi uma correria grande para mim, porque geralmente dia de sexta-feira é um dia bem corrido no meu trabalho. E para completar, 3h30 da tarde chegou uma cirurgia de emergência. A gente teve que correr para arrumar a cirurgia, operar. Quando a gente terminou a cirurgia, chegou outra também de emergência. Então foi uma correria. E eu estava preocupada, eu disse, Senhor, não vai dar tempo de eu ir para a igreja, será, Senhor? Porque demora, né? E eu fiquei, meu Deus, eu não tive um tempo de calma, de consagração para apresentar a palavra. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. Então eu fiquei um pouco preocupada. Eu cheguei em casa, fui buscar os meninos na casa da minha mãe, depois fui para casa e disse, meu Deus, vou chegar atrasada. E ficou aquela tentação no juízo. Aleluia. E eu abri nessa palavra, e essa palavra falou muito ao meu coração. Porém, quando eu cheguei aqui na igreja, eu orei, Senhor, tem misericórdia. Não deixa eu falar aquilo que eu acho que é bom para a Tua igreja, aquilo que vem de mim, mas que seja a Tua palavra que venha a ser pregada naquela noite, conforme o que o Teu coração quer levar ao coração da igreja. Amém? Então eu abri a palavra, quando eu cheguei aqui na igreja, eu abri em outra palavra. Então eu fiquei dividida entre as 2 palavras, misericórdia. Então eu disse, Senhor, tem misericórdia, Tu não é Deus de confusão. Revela a Tua palavra, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada. Aleluia, nessa noite. Então eu disse, Senhor, confirma aí através dos hinos. Aleluia. Então quando os irmãos começaram a louvar ao Senhor, Deus foi confirmando. Aleluia, Deus foi confirmando. Eu até chorei ali. Eu disse, meu Deus, como Deus é fiel. Aleluia. Então, meus amados, creia, confie, entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Deus é fiel. Ele não te deixa desamparado. Aleluia. Então vamos seguir a leitura da palavra. Amém? É um texto bem conhecido. A amada igreja já ouviu várias vezes pregações, né, dessa palavra. Mas como eu já falei, a palavra ela se renova a cada manhã. Então hoje Deus tem coisas novas para nos revelar. Amém?
Glória a Deus. O título aqui do texto é Naamã é curado da lepra. Porém, eu dei um título a essa palavra. E o título que eu escolhi para a ministração dessa noite é: seja um canal para a cura na vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Seja um canal para a cura na vida de alguém. No versículo 5, capítulo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Aleluia. Amada igreja, repita comigo, por favor. Era homem valoroso, porém leproso. Aleluia. Se a amada igreja for observar a ordem das coisas, a palavra do Senhor aqui, ela vai nos dizer que este homem, ele era um homem importante, né? Ele era chefe do exército e entre aquele povo, ele era bem conhecido, ele era importante. Mas a palavra do Senhor diz aqui que ele era um homem valoroso, né? Um homem de valor, um homem respeitado, porém leproso. Aleluia. Então, muitas vezes, aos olhos de outras pessoas, esse homem poderia ser visto primeiro como um homem leproso. Porque geralmente, nós seres humanos, vemos primeiro os defeitos. Vemos primeiro aquilo que diminui. Enquanto nosso Senhor, Ele vê o coração. Ele vê o valor que há em nós. Aleluia. Independente se este homem era leproso ou não, perante o Senhor ele era um homem valoroso. Aleluia. Então me deixa entender que não importa as feridas, não importa as circunstâncias. Se eu tenho valor para Deus, o que vem primeiro é o meu valor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo número 2 diz assim: E saíram tropas da Assíria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Glória a Deus. Então, saindo a uma caminhada por Israel, não sei se a trabalho, geralmente sim, quando a tropa saía junto, né? Era para algum serviço importante. Então eles encontram ali uma menina e eles levam essa menina presa. Eles levam para a Síria aquela moça. E quando eles levam aquela menina presa, quando eles levam ela para viver com eles, né, como suas servas, a palavra diz que esta moça diz à sua senhora, no caso, a esposa de Naamã, ela diz à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. No caso aqui, a senhora era a esposa, o senhor era Naamã. Então ela diz: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Tem dois pontos aqui nessa palavra que a gente precisa observar. Primeiro, que Naamã, a palavra diz que ele era leproso. Porém, naquela época, uma pessoa com lepra, ela não podia viver com todo o povo ali junto. Ela tinha que se recolher até ela ficar curada. E se ela não ficasse curada, ela morreria ali, afastada, longe do povo, longe do seu lugar de origem, porque ela estava leprosa. E estando leprosa, ela estava indigna de estar no meio do povo. Amém? Mas a palavra diz que ele continuava no exercício da sua profissão. Ele continuava fazendo tudo normalmente. Então isso me dá a entender que essa lepra era algo que só ele sabia. Ele, a esposa dele, é que via as suas vergonhas, é que tinha intimidade com ele. Então somente ele, a esposa dele, sabia daquela lepra, sabia
daquela doença, daquele fardo que ele carregava. Aleluia. Mas aqui a palavra diz que saíram tropas da Assíria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e o restauraria da sua lepra. Meus irmãos, como essa menina descobriu que este homem, que este senhor Naamã estava com lepra? Porque nós sabemos que ele vestia, né, pela organização das tropas, eles vestiam roupas, né, em couro, roupas bem fornidas, bem vestidas, eles andavam bem cobertos, principalmente ele, porque ele andava cobrindo a sua lepra. Então a palavra diz que esta menina, ela consegue descobrir, ela descobriu que Naamã era leproso. Essa menina, ela tinha sido levada escrava, né? Ela tinha sido levada do seu lugar de origem para servir naquele lugar. Essa menina, ela tinha todas as desculpas, ela tinha todas, como é a palavra, as desculpas para ela usar de má fé para com o senhor Naamã, para com o senhor Naamã, porque ela descobriu algo que era um segredo. Outra pessoa que não tivesse o coração que essa menina tinha, ela poderia usar desse artifício para falar algumas coisas contra ele, para levar até o chefe dele, que ele era leproso, para envergonhá-lo no meio do povo, para envergonhá-lo diante da sua nação. Aleluia. Mas nós vemos aqui que não foi isso que ela fez. E o que nos dá a entender é que muitas vezes nós vamos ter motivos para envergonhar o próximo. Nós vamos ter motivo para falar mal de certas pessoas. Nós vamos ter motivo para jogar na cara. Aleluia. Nós vamos ter motivo porque talvez essa pessoa nos machucou, talvez essa pessoa nos feriu, nos causou mal. Então, o ser humano geralmente ele usa como uma arma até de defesa. Ele pagar o mal com o mal. Muitas vezes é muito difícil alguém pagar o mal com o bem. Mas aqui nessa palavra nós observamos isso. Foi o que essa menina fez. Ela disse à sua senhora: tomara. Essa palavra tomara, quando nós falamos tomara, nós estamos expressando um desejo do nosso coração. Na maioria das vezes, nós usamos essa palavra até para fazer o mal. Eu me lembro quando eu era criança, eu brigava muito com a minha prima, com a minha irmã. E aí depois no final a mãe separava da briga e eu ficava resmungando: tomara que caia, tomara que quebre isso. Ficava jogando praga, misericórdia. Então muitas vezes essa palavra tomara, ela é usada para expressar um desejo do nosso coração, seja ele bom ou seja ele ruim. Mas aqui a palavra nos revela que ela fala: tomara que o meu Senhor, aleluia, fosse diante do profeta que está em Samaria e ele restauraria a sua lepra. Eu observo aqui na vida dessa menina que, independente da circunstância que ela estava vivendo, independente se ela estava ferida, se ela estava machucada, ela tinha sido levada cativa. Não sei se ela tinha pai, se ela tinha mãe. A palavra diz, a palavra usa o termo menina. A gente compreende por menina uma mulher que ainda não casou, que ainda não tem família. Mas nós entendemos que ela tinha sim um pai, uma mãe, um tio. Ela tinha uma terra, ela tinha uma nação, ela tinha uma vida. Aleluia. E ela foi tirada desse lugar. Glória a Deus. Ela foi tirada desse lugar e levada para outro. Então essa menina estava ferida, meus amados. Essa menina estava machucada. Com certeza ela tinha saudade da sua casa. Ela tinha saudade do seu lar, da sua cama, do seu aconchego, dos seus amigos. Mas ela não deixou que a dor, ela não deixou que a circunstância tomasse conta do coração dela. Ela não deixou que o mal se enraizasse no seu coração. Aleluia. E quando ela teve a oportunidade de fazer o mal,
de pagar o mal com o mal, quando ela teve a oportunidade de se vingar, porque muitas vezes nós somos assim, inclusive nós crentes. Muitas vezes, quando uma pessoa nos faz o mal, a gente quer se vingar. Aleluia. Por menor motivo que seja, quanto mais um motivo desse. Aleluia. Muitas vezes ninguém pode pisar no nosso calo, que a gente quer esmagar o dele também. Aleluia. Mas a palavra do Senhor aqui nos revela que o coração dessa menina era limpo e era valoroso. Aleluia. Era o coração de alguém que tinha o seu coração em Deus. Era o coração de alguém que sabia de quem era, sabia quem era o seu Deus. Aleluia. Sabia que independente do lugar que ela estivesse ela em Samaria, estivesse ela em Israel, estivesse ela na Síria, Deus não ia deixar de ser o Deus dela. Ela não ia abrir mão de servir a esse Deus. E muitas vezes na nossa vida, quando nós nos deparamos com as dificuldades, quando nós nos deparamos com as lutas, facilmente nós nos esquecemos de Deus. Facilmente nós colocamos como desculpa a nossa dor. Ah, Senhor, hoje eu não vou para a igreja não, porque hoje fulano de tal me fez raiva, hoje eu não estou afim, hoje eu não vou para a igreja não. Ah, Senhor, hoje eu não vou orar não, porque o Senhor sabe que fulano de tal me fez muita raiva. Fui injustiçada, fui ferida, fui machucada, então eu não vou orar hoje não. Porque eu faço para Deus e na hora as pessoas ainda fazem isso comigo. Muitas vezes são esses os argumentos que a gente usa. E essa menina poderia muito bem ter dito para Deus: Senhor, mas eu sou tua serva. Eu estava lá no meu lar, estava na minha casa, vivendo a minha vida normal. E agora eu sou levada presa, eu sou levada cativa. Pois agora eu vou me bandear para os outros deuses. Agora eu vou servir esses deuses aqui que esse povo serve, porque o Senhor não está me servindo de nada. Muitas vezes, irmãos, é assim que nós agimos. Muitas vezes nós abandonamos Deus, a presença de Deus, deixamos de servir a Ele por causa das nossas feridas. Aleluia. Essa menina aqui, ela tinha tudo. Ela tinha tudo para ser mais ferida que Naamã. Porque pior do que a ferida, pior do que a lepra que consome a carne, é a lepra que consome a alma. Aleluia. Qual é a lepra, Maiara, irmã Maiara, que consome a alma? É o pecado. A lepra que consome a alma é a ingratidão. A lepra que consome a alma é a falta de amor. A lepra que consome a alma é a falta de temor ao Senhor. E essa menina aqui, ela tinha tudo para ser alguém como eu estou falando. Mas ela escolheu ser diferente. Aleluia. Ela escolheu não contaminar o seu coração, não envergonhar o seu Deus. Ela escolheu fazer a diferença onde quer que ela estivesse. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer, amados. Nós somos servos do Senhor. E nós temos que fazer a diferença onde o Senhor nos colocar. Seja local de dor, seja local de alegria, seja na altura, seja no fundo do poço. Aonde o Senhor nos colocar, Ele tem um propósito. Aleluia. A sua dor, a sua ferida, o seu cativeiro não é algo em vão, não é algo que não foi pensado, preparado, que não está sendo visto pelo Senhor. Aleluia. Tudo que você vive, tudo que eu vivo, toda a nossa vida, todas as nossas circunstâncias estão diante da potente mão do Senhor. Estão debaixo da visão poderosa do nosso Deus. Ele tudo pode, Ele tudo vê. Aleluia. Então ela expressa a sua Senhora e ela diz: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua ferida. Então ela pega e ela diz à sua senhora, ela diz à esposa de Naamã: tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta. Então ela sabia qual era o caminho que levaria a cura ao seu Senhor. Aleluia.
Nós sabemos qual é o caminho que leva a cura para a vida das pessoas, irmãos. Nós sabemos quem é o Deus da cura. Nós sabemos como Ele cura. Nós sabemos por onde ir buscar a nossa cura. Aleluia. E essa menina também sabia. Ela sabia que o profeta, aleluia, que estava em Samaria era um homem de Deus. Ela sabia que o profeta que estava em Samaria era alguém que tinha o dom de Deus. Era alguém que tinha vida com Deus. Era alguém que tinha frutos na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. As palmas louvam o nosso Deus, é fiel. Aleluia. Então, quando ela diz: se estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então ela apresenta para aquela senhora o caminho, aleluia, e ela apresenta a solução, aleluia. No final ela diz: e ele restauraria, e ele curaria a sua lepra, através do dom que Deus entregou para ele. Glória a Deus. Muitas vezes nós sabemos o caminho, nós sabemos o dom da cura, e muitas vezes nós nos indispomos a levar esse caminho até alguém. Muitas vezes nós estamos do lado de alguém que está sofrendo, que está passando por lutas. Nós estamos vendo alguém definhando no pecado, alguém definhando nas suas dores, e nós não temos coragem de falar do amor de Deus para elas. Nós não temos coragem de abrir a nossa boca e dizer: esse Deus que eu sirvo é um Deus que cura, um Deus que liberta. Querido irmão, eu não posso te ajudar. Talvez eu não sei do seu problema, eu não posso te ajudar, mas eu conheço um Deus que pode te ajudar. Eu conheço a forma que o teu milagre pode chegar. Aleluia. Muitas vezes nós nos calamos. Essa menina poderia ter ficado calada, poderia ter descoberto a lepra, poderia ter usado para o mal, mas ela também poderia ter ficado calada. Mas ela escolheu ser diferente, ela escolheu fazer a diferença na vida daquele homem. Se ela sabia do caminho, e se ela sabia que a cura era certa, por que não apresentar essa cura? Aleluia. Por que não levar essa cura até quem precisa? Aleluia. Então a palavra diz aqui que então entrou Naamã e o notificou ao Senhor. E o notificou ao seu senhor, aleluia, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Glória a Deus. Então, quando Naamã chegou, a esposa dele chegou até ele e notificou tudo que a menina tinha dito. Meus irmãos, nós podemos compreender aqui que as palavras daquela menina, elas surtiram efeito na vida, primeiramente daquela senhora, da mulher de Naamã. Talvez se aquela menina fosse alguém invejosa, se ela fosse uma futriqueira, se ela fosse uma fuxiqueira, aqui a gente fala fuxiqueira, né? Se ela fosse mal, se ela tivesse mais obras, será que a esposa de Naamã teria dado ouvido a elas? Talvez ela tinha deixado para lá: essa menina não sabe nem o que fala. Essa menina vive falando mal de um e de outro, como é que agora eu vou dar ouvido ao que ela diz? Então nós compreendemos que a vida dessa menina tinha algo diferente, que deu, aleluia, respaldo às palavras dela. Na vida dela tinha um diferencial, a qual a esposa de Naamã parou e pensou: bem, essa menina disse que tem um profeta lá em Samaria que cura. Então ela ficou curiosa. Mas eu compreendo que se não tivesse algo na vida dela, a qual gerasse essa confiança na esposa de Naamã, certamente ela não teria passado isso ao seu esposo. Mas então a palavra diz que ela passa o relatório todo para ele. E ela diz: olha, aquela menina que é minha serva, que tu trouxe lá de Israel, ela disse para mim que na cidade de Samaria tem um profeta, e que se tu for até ele, certamente tu será curado. Aleluia, aleluia.
Se você for até o Senhor, certamente você será curado. Aleluia. Certamente as suas feridas serão saradas. Certamente você não voltará da mesma forma. Você não voltará vazio. Você não voltará ferido. Você não voltará leproso. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele dá de certeza. Aleluia. Glória a Deus. Então no versículo 5 diz assim: e então disse o rei da Síria, porque tem a Síria e tem a Síria, eu me enrolo na hora de falar. Então, aleluia. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurastes da tua lepra. Aleluia. Então Naamã, quando ele ouve aquela palavra da sua esposa, então ele decide procurar o rei, para que o rei lhe entregue uma carta de recomendação. Aleluia. Então eu entendo que Naamã, ele sabia que a menina não tinha muita credibilidade. Talvez ele achou que porque a menina fosse pequena, porque a menina fosse uma escrava, a menina não teria credibilidade dele chegar em nome dela até o profeta. Então ele procura alguém que ele julga ter mais credibilidade. Aleluia. Então ele procura o rei e ele lhe pede uma carta de recomendação, para que quando Naamã chegasse até o profeta se intimidasse, porque estava ali com a carta de recomendação do rei, e lhe fizesse ali o milagre. Aleluia. Mas nós bem sabemos que o nosso Deus, Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, independente de carta de recomendação, independente de indicação. Aleluia. Não precisava Naamã ir atrás de cartas. Se Deus ia curar pela palavra que aquela menina plantou. Aleluia. Pela semente que aquela menina plantou. Talvez você esteja pensando que o seu negócio só vai fluir se uma pessoa de nome colocar a mão. Talvez você esteja pensando que esse emprego só vai chegar até você se você for indicado por alguém. Talvez você esteja pensando, eu ouço muito dizer: ah, mas ali só entra se tiver peixada. Aleluia. Então era isso que Naamã estava fazendo. Ele queria uma peixada para receber o milagre. Aleluia. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus, aleluia, Ele abate o soberbo e Ele exalta o humilde. Glória a Deus. Não precisava de carta de recomendação. Deus ia curar, aleluia. Deus ia libertar. Mas como o homem não vê como Deus vê, como o homem se confia muitas vezes na força da sua própria mão, ou confia nos seus cavalos, aleluia. Então ele procura o rei, ele recebe a carta e na carta o rei coloca, aleluia. Na carta o rei coloca: logo em chegada a ti, a esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que restaures a sua lepra. Aleluia. O rei estava quase dando uma ordem ao profeta. O rei estava quase dizendo para o profeta: olha, meu servo, tu cura. E se o profeta fosse um profeta, aleluia, como os profetas de hoje, os profetas que estão, interessados em que, irmãos? Estão interessados no dinheiro, estão entregando aí profecias à torta e à direita, interessados apenas nos bens materiais, não estão servindo a Deus como deveriam servir. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse profeta era um profeta diferente. Aleluia. Diga, um profeta diferente. Aleluia. Um profeta que tem a presença, um profeta que teme ao Senhor. Aleluia. E que não se deixa comprar por carta de recomendação, não se deixa comprar por tesouros, aqui como diz a palavra, por vestes sacerdotais, por nome, por reconhecimento.
Olha que esse profeta ia ser reconhecido, viu? Se ele tivesse curado Naamã através daquela carta que ele tinha apresentado. Talvez ele tinha sido nomeado alguma coisa, ele tinha recebido algum cargo, aleluia. Mas os profetas do Senhor, os servos do Senhor, aleluia, não deixam de fazer a verdade, não deixam de cumprir, aleluia, a vontade do Senhor por causa de carta de recomendação, por causa de, aleluia, status, por causa de recomendação, de reconhecimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então no versículo 7 diz assim: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deverais notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Aleluia. Então o rei da Assíria, quando ele recebe, aleluia, o rei de Israel, quando ele recebe aquela carta, então ele acha que aquele povo está indo ali não para ser curado, mas sim para vigiar, para levantar, aleluia, para levantar ocasião contra ele. Então no versículo 8 diz assim: e sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixa-o vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós sabemos a direção, nós sabemos o caminho, mas nós insistimos em quebrar a cara indo para outro lugar. Foi o que aconteceu aqui com Naamã. A menina disse que o profeta curaria. Então Naamã vai até quem? Até o rei. O rei podia curar? Aleluia. O rei não podia curar. A tua vizinha, ela pode resolver o teu problema? O teu pai, a tua mãe pode resolver os teus problemas? A tua melhor amiga, ouvindo as tuas queixas, ela pode fazer alguma coisa por ti? Talvez ela possa, mas certamente o Senhor pode. Aleluia. Então por que trocar o talvez? Trocar o certamente pelo talvez. O que Naamã deveria fazer era procurar o profeta. Naamã, então, ele decide procurar o rei. Naamã, ele não está no patamar espiritual que aquela menina estava. Naamã estava vendo as coisas apenas pela visão carnal. Ele correu para o primeiro rei, recebeu cartas e correu para o segundo rei. Mas aquela menina tinha dado uma direção espiritual. Muitas vezes na nossa vida não é a nossa visão carnal que vai resolver alguma coisa. É a nossa visão espiritual. Aleluia. A ferida estava na carne. Porém a menina sabia que se o espiritual fosse curada, a carne certamente seria curada juntamente. Aleluia. E muitas vezes nós lidamos com problemas na nossa vida que são carnais, mas que podem ser resolvidas no mundo espiritual. Muitas vezes são problemas espirituais e nós queremos resolver no carnal. Não demos a devida atenção, não damos a devida atenção, aleluia. Não abrimos os nossos olhos espirituais. Naamã estava cego espiritualmente, aleluia. Então ele procura o rei rasga suas vestes, porque o rei ficou logo com medo, né, da situação. Mas o profeta do Senhor se levanta e diz: por que tu rasgas as tuas vestes? Deixa vir até mim, afinal de contas, é em mim que ele vai ter o milagre. Aleluia. É através de mim que ele vai ter o milagre. Ele te procurou por um erro, mas o caminho dele foi indicado para que ele viesse até mim. Aleluia. Então o profeta diz: veio pois então ele diz: deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. Quando Deus dá uma direção, aleluia, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele glorifica o nome dEle, amados. Aleluia. O profeta aqui, ele nos disse: traga ele até mim, que vocês vão ver que eu sou um bom profeta. Traga ele até mim, que vocês vão ver que eu tenho poder, que eu tenho poder de cura, de libertação. Ele não diz isso. Ele diz:
Deus enviou ele até mim. Então o nome do Senhor vai ser glorificado em Israel. Aleluia. Quando Deus colocar alguém na sua vida, quando Deus colocar determinado problema, determinada situação em sua vida, não fique apenas entregando na mão do diabo, não. Muitas vezes é Deus querendo glorificar o nome dele através da tua vida. Aleluia. O profeta, ele podia ter dito, não tenho nada a ver, não me procurou foi o rei, não tenho nada a ver. Mas então o profeta sabe o Deus que serve. O profeta certamente já sabia que Deus ia enviar. E se não sabia, tinha a visão espiritual aberta, estava atento ao mundo espiritual. Aleluia. Então ele disse, deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. No versículo 9 diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos, aleluia, com o seu carro, e parou à porta, a casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Então aqui, quando Naamã chega até a casa do profeta, o profeta correu ao encontro de Naamã, porque Naamã era chefe, porque Naamã tinha carta de recomendação, porque Naamã era conhecido entre os homens. Eliseu correu e foi amparar a Naamã? Me responda, igreja. Não. O profeta não correu ao encontro dele. O profeta não correu para bajular. O profeta não correu. O profeta ficou e mandou o seu moço. Aleluia. Então ele disse através do recado do moço. Então disse Eliseu, e lhes mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aleluia. Naamã pensou que por ser chefe, que por ter nome, que por ter reconhecimento, receberia o dom de Deus, receberia a cura através, aleluia, da sua, como é que eu posso dizer? Do que ele era. Mas aqui o profeta deixa bem claro que Naamã não é ninguém para ele, aleluia, mas que ele ia fazer o que está nas mãos dele para ser feito, aleluia. Ele ia entregar o milagre, ele ia curar, ele ia libertar através do dom que Deus o entregou, mas ele não deixaria ser comprado, aleluia, por ninguém, por valor algum, aleluia. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer na nossa vida, glória a Deus, levar a cura para as pessoas, independente de quem ela seja, independente se ela é da mais pobre da nossa rua, ou se ela é a mais rica da nossa rua. Tem gente, irmão, que quando chega alguém para pedir uma oração, ela não dá nem ouvidos, se é alguém mais simples. Agora, se alguém de nome chega, se alguém com status na sociedade chega, logo ela diz: não, irmão, eu vou orar, e faz uma oração, e faz uma imposição de mãos, e faz aquela coisa, aleluia, entrega até profecia, glória a Deus, profecia que Deus não mandou entregar, profecia da carne, mentira, aleluia, porque acha que alguém que tem status pode fazer alguma coisa por ela. Mas então Eliseu, ele não corre ao encontro de Naamã, ele dá o recado e ele diz: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Versículo 11 diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aleluia. Então aqui nós podemos observar a indignação de Naamã. Naamã achou que ele era alguém muito importante. Ele não podia simplesmente chegar e ser recebido por um menino de recado. Ele achou que Naamã Eliseu tinha que chegar, receber ele na porta, tinha que levantar as mãos para o céu e clamar ao Senhor. Então ele imaginou na sua cabeça o que o profeta ia fazer.
Então ele pensou: o profeta vai clamar ao Senhor, vai colocar a mão sobre mim e eu serei curado. Aleluia. Não sabendo ele que o nosso Deus, quando ele quer, ele cura através de uma palavra. Aleluia. Como foi a palavra que chegou. Aleluia. Ele cura através da fé, que foi o que aconteceu. O profeta exigiu que de Naamã tivesse fé para que ele mergulhasse 7 vezes para que ele fosse curado. Aleluia. Então o Senhor mostra aqui para Naamã que ele não é ninguém e que Deus é tudo, que Deus pode fazer todas as coisas. Aleluia. Então Naamã muito se indigna e ele diz: aleluia, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não os faria? Quanto mais dizendo-te a ele: lava-te e ficarás purificado. Aleluia. Naamã, ele não queria se esforçar, ele não queria pagar o preço, ele queria chegar e receber a cura. E olha o pensamento dele, ele não queria nem entrar, ele queria chegar na porta. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós queremos que Deus resolva logo todos os problemas, que a cura desça logo, que não precise pagar preço, que não precise subir monte, que não precise fazer campanha, que não precise orar de madrugada, que não precise buscar a presença, que não precise ler a palavra. Aleluia. Nós queremos as coisas de mão beijada. Nós queremos que Deus seja o nosso capacho. Quando nós precisamos, nós procuramos. Quando nós estamos saciados, nós deixamos Ele de canto. Aleluia. Quando nós tornamos a precisar, nós tornamos a procurar. Misericórdia, irmãos. Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque nós carecemos. Aleluia. Então foi isso que Naamã disse. Talvez você diga: mas eu sou obreira, Senhor. Por que eu estou ainda, oro todo dia, estou buscando e ainda não aconteceu, Senhor? Não tenho eu respaldo contigo? Aleluia. Era esse respaldo que Naamã queria. Ele pensou: eu sou chefe da cavalaria, eu sou chefe ali esqueci o nome. Aleluia. Eu sou um homem de nome, eu sou amigo do rei, ó. Eu ando assim com o rei. Eu tenho carta de recomendação. E como é que eu chego agora na porta e eu não sou curado? Aleluia. Talvez a luta esteja grande na sua vida e você diz: Senhor, mas eu não sou pastora. Senhor, mas eu não sou missionário. Senhor, mas eu não trabalho na tua obra, trabalho na tua casa. E essa peleja ainda está desse jeito. Não tenho eu respaldo contigo. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela diz aqui, ela deixa bem claro que ela esperava de Naamã uma atitude de fé. Aleluia. Uma atitude de coragem para poder receber aquilo que já estava entregue. Meus irmãos, se a gente for voltar lá no começo, versículo 1, é rapidinho, e observar o que a palavra daquela menina disse. Ela disse: se ele fosse até o profeta que está em Samaria, certamente ele seria curado da lepra. Aleluia. Então a cura aqui sobre a vida de Naamã já estava liberada. Aleluia, glória a Deus. Então eu digo para você nessa noite que a cura já está liberada sobre a sua vida. Aleluia. A restauração do Senhor já está liberada sobre a tua vida. Aleluia. Tu precisa ter uma atitude de fé para receber. Eu preciso ter uma atitude de fé. Aleluia, para receber aquilo que Deus já preparou para mim. Glória a Deus. Então ele diz a Naamã: vai e mergulha 7 vezes. Aleluia. Eu posso aqui entender que era um ato de fé e um ato também de teste. O profeta estava testando Naamã, se Naamã ia ter perseverança até o fim,
Ou se Naamã ia desistir no primeiro banho, no segundo banho, no terceiro banho. Muitas vezes Deus pede algo de nós e nós desistimos na primeira tentativa. Nós estamos ali com a bênção pronta para ser entregue, mas nós não persistimos, nós não perseveramos. Aleluia. Nós deixamos, glória a Deus, nós deixamos de receber a bênção, muitas vezes por preguiça espiritual, muitas vezes por preguiça física também. Aleluia, glória a Deus. Então aqui Naamã, ele se indignou. E ainda tinha mais uma. O rio era barroso. Aleluia. O rio que o profeta mandou Naamã se banhar era um rio barroso. Ou seja, era algo dificultoso. Para ele era algo vergonhoso. Aleluia. Mas então Naamã, ele queria banhar num rio limpo, num rio de águas claras. Aleluia. Naamã, ele queria a moleza, né? Ele queria ali o mamão com açúcar. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Queremos o mamão com açúcar. Não queremos pagar o preço, não queremos ser rebaixados, aleluia. Não queremos diminuir. Porque o que Naamã estava acontecendo com Naamã era, ele estava sendo diminuído na sua integridade física, na sua postura. Por que diminuído, Maiara? Porque naquela época, os rios barrosos, rio barroso como esse rio que ele foi encaminhado para mergulhar, ele não eram os rios usados para tomar banho, para beber a água. Eles eram desprezados, aleluia. Muitas vezes Deus vai nos colocar por caminhos que nós vamos achar que são caminhos vergonhosos, que são caminhos baixos, que são caminhos que nós não vamos estar aqui em cima para todo mundo ver, aleluia. Nós vamos estar ali escondidinhos, ninguém vai ver, glória a Deus. Muitas vezes são esses caminhos que o Senhor quer nos levar para nos derramar cura, aleluia. Mas nós não aceitamos, nós queremos estar por cima e não por baixo. Queremos água limpa, queremos mergulhar em rio que todo mundo está, queremos estar no meio de todo mundo, aleluia. Quando Deus nos chamou para estar só, quando Deus nos chamou por um momento para passar por aquele lugar sozinho, aleluia. Naamã, ele tinha um exército ao seu favor. Naamã, ele tinha ali vários homens com ele ali na tropa. Mas quem tinha que mergulhar no rio? Era Naamã ou era as pessoas que andavam com ele? Aleluia. Quem tinha que mergulhar no rio 7 vezes era Naamã. Então nem todo mundo que está do nosso lado, nem todo mundo que está conosco, aleluia, vai viver o que a gente tem para viver, vai enfrentar o que a gente tem para enfrentar. Nem todo mundo vai carregar as nossas dores, aliás, ninguém vai carregar as nossas dores, aleluia. Somos nós e Deus. Aqui era Naamã, a palavra do profeta e Deus. Naamã tinha nome, tinha carta, tinha respeito, mas nenhum dos seus servos podia mergulhar e ele ser curado, aleluia. Quem tinha que mergulhar era ele. Então pare, meu irmão, de ficar pedindo, tá passando pela prova, fulano de tal, ora por mim, cicrano, ora por mim. Meu irmão, a prova é tua, quem tem que orar e buscar, aleluia, a resposta do céu é você, aleluia. A vida é minha, a restauração é minha, as feridas são minhas, quem tem que buscar por mim sou eu. Quem tinha que buscar pela cura de suas feridas era Naamã. Quem tinha que mergulhar 7 vezes era Naamã, aleluia, glória a Deus. E então a palavra diz: então chegaram-se a ele os seus servos e lhes disseram: meu pai, se o profeta te disse algo grande, algo grande, porventura não faria? Quanto mais isso, aleluia, glória a Deus. Quanto mais porventura, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou, aleluia, no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne ficou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia. Quantas vezes Naamã mergulhou, aleluia. Quantas vezes, amada igreja, Naamã mergulhou no Rio Jordão? Aleluia, glória a Deus, irmão, estão ligados? 7 vezes ele mergulhou.
Ele não mergulhou uma vez e foi curado. Ele não mergulhou 2, 3 vezes e foi curado. Ele foi curado conforme a palavra que tinha sido ordenada sobre a vida dele. E a palavra sobre a vida dele era: 7 vezes mergulharás e na 7ª vez será curado. Aleluia. Então, meu irmão, você tem que saber qual é a palavra que tem sido liberada sobre a tua vida. Tu tem que saber o que é que Deus está dizendo a respeito da tua vida. Tu tem que saber, aleluia. Tu tem que tomar a palavra do Senhor para a tua vida e obedecê-la. Glória a Deus. Não adianta o inimigo dizer: tu é um fracassado, tu é um derrotado. Porque a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Aleluia. Nós temos que aprender a tomar a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Temos que aprender a obedecer e colocar em prática a palavra do Senhor. Não adianta nada ouvir e não obedecer. Se Naamã tivesse ouvido aquelas palavras daquela moça e tivesse ficado lá na Síria, ele teria sido curado? Não. Ele foi curado porque ele deu ouvido à palavra. Ele foi curado porque ele obedeceu à palavra. Ele foi curado porque, mesmo sendo envergonhado, mesmo não sendo recebido na porta, mesmo tendo sido mandado para banhar no rio sujo, ele engoliu o seu orgulho e obedeceu à palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos orgulhosos e nós temos que aprender a engolir o nosso orgulho e obedecer à palavra do Senhor, custe o que custar, doa o que doer, seja qual for o rio sujo que nós tivermos que mergulhar. Aleluia. Nós temos que obedecer ao Senhor. Então aqui a palavra diz, aleluia: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Glória a Deus. Se Deus te mandar perdoar 7 vezes, irmãos, tu tem que perdoar quantas vezes? Aleluia, glória a Deus. Se Deus mandar tu ir para o monte, aleluia, seja lá quantas vezes? 7 vezes. Tu tem que subir o monte, irmão, 7 vezes. Se Deus te manda ler a palavra, se Deus te manda jejuar, se Deus te manda buscar, tu tem que fazer conforme aquilo que Deus tem te mandado. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra diz aqui que então 7 vezes ele mergulhou, conforme a palavra do homem de Deus. Aleluia. A palavra tem poder para curar, irmão. Aleluia. Não precisa de imposição de mãos. Deus pode curar sim através da imposição, mas quem cura é a palavra. Glória a Deus. Quem cura é a palavra do Senhor. Quem restaura é a palavra do Senhor. Quem nos edifica é a palavra do Senhor. E é essa palavra que nós temos que ter em mente, nós temos que ter na nossa vida. Então ele diz: e a sua carne tornou, aleluia, como a carne de um menino, e ficou purificado. Nós sabemos que a pele de um bebê é uma pele muito macia, uma pele gostosa, dá da gente morder. É muito gostoso a pele de um bebê, aleluia, sem mancha, sem feridas, aleluia, sem celulite, glória a Deus. Então aqui é comparada, a pele de Naamã ficou tão limpa, ficou tão pura, que foi comparada à pele de um menino, aleluia, glória a Deus. Então aqui nós compreendemos que existem pessoas que, por mais feridas, por mais machucadas, por mais motivos que elas tenham, elas escolherão levar, aleluia, a cura até alguém. Que eu e você sejamos um canal de Deus para curar a vida de alguém, aleluia. Que eu e você aceitemos o chamado do Senhor. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, aleluia. Se nós pregamos o evangelho, nós pregamos o quê? A palavra, aleluia. Se nós pregamos a palavra, nós vamos levar o quê? A cura, aleluia. Porque a palavra do Senhor é a cura, aleluia. Muita gente diz que o Antigo Testamento foi anulado. Muita gente diz que tem que renovar, porque a palavra do Senhor está ultrapassada, misericórdia. Mas aqui nós vimos aqui a palavra se completando. Jesus disse isso no Novo Testamento, mas a palavra aqui já estava dizendo que através da palavra de Deus ele seria curado, aleluia. Então a palavra do Senhor é completa, aleluia. Que eu e você nessa noite sejamos um canal de cura, sejamos um canal de libertação.
Que nós não sejamos aquilo que o inimigo quer que nós sejamos, pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, mentirosas, pessoas vingativas. Que nós venhamos perdoar aqueles que precisam do nosso perdão, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos feriram. E que nós venhamos glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. Aleluia. Porque o reino do Senhor ganha quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Aleluia. As palmas louvam ao nosso Deus. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus me confiou e passou aqui.